Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez, depois de quase 2 semanas utilizando ele, eu gostaria de falar para vocês o que eu estou achando desse relógio, Quais foram as coisas que eu achei interessantes nesse relógio e as coisas que ele pecou também, Dando a minha opinião sincera aí para ajudar vocês na escolha do próximo smartwatch ou para aquelas pessoas que têm interesse em adquirir o Halo Solar Pro, mas têm algumas dúvidas sobre os pontos fortes e pontos fracos desse dispositivo, tá certo? Se você quer saber, o que ele tem de bom e de ruim, o que eu gostei e o que eu não gostei, a minha opinião apenas, minha opinião sincera, acompanhe no vídeo. Bom, galera, eu vou começar falando das coisas que eu gostei desse relógio, dos prós. Vou tentar ser o mais específico possível e já peço desculpas se o vídeo ficar muito longo, tá joia? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostei desse relógio foi em relação ao seu design. Ele é um relógio relativamente leve, ele é bem ergonômico. Apesar de ser muito grande, ele ainda consegue ser ergonômico, é impressionante. E ele tem um material bem construído. Eu já estou há 2 semanas aqui utilizando ele. Ele tem esse acabamento. Realmente parece ser de metal isso aqui, mas eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu não tenho muita certeza ainda, apesar de muitos dizerem que essa estrutura é de metal. De qualquer forma, é uma estrutura bem feita. Ele é um material bem construído, Os sensores aqui são abrigados nessa estrutura de vidro e fica com um visual bem legal. Tem aqui a parte de conexão para o carregamento magnético, que é bastante discreto, São 2 terminaizinhos. Tem esses botões, eles ainda estão funcionando bem. Tem um feedback legal e tem uma construção boa. Não é um relógio que nem sequer, como vocês podem ver, ele nem sequer tem parafusos. Então ele é um relógio que tem um acabamento legal, ele é todo fechado, não tem nenhum parafuso, Tem modelos que tem parafusos aqui. Então eu gostei, ele é um relógio bem construído, ele é bastante ergonômico, eu já consegui dormir com ele umas 5 vezes, é um feito pra mim, porque eu não consegui dormir nem 3 com a Mi Band, pra vocês terem ideia, Então você meio que se acostuma a ficar com ele. E mesmo com essa pulseirinha original aqui, ela ainda assim consegue ser bastante confortável, tá pra utilizar no dia a dia. Eu cheguei a utilizar com bastante frequência ele, praticamente o dia inteiro, durante quase 2 semanas, e ainda assim ele não me incomoda. Não tem marcas no braço, nem reação alérgica. Eu achei bem bacana, então eu gostei bastante da construção dele. Não é ruim não, e tudo isso eu estou levando em consideração que ele é um relógio relativamente barato, Eu achei bem legal isso daí. Outra coisa que eu também gostei bastante desse relógio é que ele tem esses botões de fácil acesso, e são botões úteis, Nenhum deles é inútil. Então o primeiro aqui, ele liga a tela, 3 toques faz a chamada de emergência, como eu já disse para vocês, ou ele desliga a tela também. Tem relógios, tem smartbands que não tem botão nenhum, Aí você tem que ficar botando a mão assim na tela para ela ligar. Aqui não precisa de nenhum artifício desse daí. Você só vem aqui, pressiona o botão e ele liga. Então é um atalho bem legal. Tem um botão central que tem uma coroa giratória, você pode escolher os watch faces que ele possui. E pode pressionar para acessar a tela de aplicativos. Então são todos botões úteis, Tem outro aqui embaixo, o terceiro, que já é um atalho para acessar a seção de esportes. Então é tudo bem bacana, achei bem legal. Outra coisa que eu gostei também do Halo Solar Pro é que ele também possui alertas de frequência cardíaca máxima e mínima, Isso é importante, para pessoas que podem ter algum problema. Então ele consegue ter essa medição aí, apesar de não ser uma referência médica, dá para ter uma ideia mais ou menos de como que está a situação da sua frequência cardíaca. Então no aplicativo aqui, se você entrar no Halo Fan, você vem aqui em Meu, e aqui no relógio, Aí logo aqui embaixo tem monitoramento de saúde. Ele consegue fazer esses 3 monitoramentos ativos, Eles são bem úteis e interessantes, lembrando que eles acabam gastando a bateria, Então quanto mais você ativar, menos a bateria vai durar. Eu deixei aqui o monitoramento automático da frequência. Então ele fica monitorando a frequência cardíaca de tempos em tempos durante o dia. Se eu não me engano, a cada 30 minutos, quando você está dormindo, ele faz uma medição. E aí, você também pode criar um alerta de frequência cardíaca muito baixa ou muito alta. Então você vem aqui, pode definir um valor que ele pode detectar se a frequência está muito alta ou muito baixa durante o sono, Lembrando que essas medidas aqui ele faz durante o sono, quando você estiver dormindo. Então é bacana, Ele é quase um holter aqui, Ele executa funções quase de um holter. Isso eu achei legal e é um ponto positivo também. Outra coisa que eu também achei legal é que ele possui certificação militar. Apesar dele ser um smartwatch que suporta somente 2 ATM, tem relógios que suportam 5, ele tem certificação militar. Então
ele tem todo aquele design que eu expliquei no vídeo anterior, né? Que é resistente a impacto, que é resistente a temperaturas elevadas ou temperaturas muito baixas, que ele oferece proteção contra sedimentos, então ele tem um design que evita o acúmulo de sedimentos, é a prova d'água, por assim dizer. Então ele tem uma série de especificações ML lá, né, militares, que dão uma certa resistência a esse smartwatch acima do padrão. Parece ser bastante robusto. Eu já peguei chuva pedalando com ele 3 vezes, porque nessa época do ano chove muito, né? E eu saí bastante com ele e quase toda vez que eu ia pedalar eu pegava uma chuva. Então ele já pegou chuva e banho o ano inteiro, só em um mês. Em menos de um mês, né? Então ele é bem legal, pelo menos para esse tipo de condição ele tem mostrado ser bastante resistente e com certeza essa certificação militar ela acaba ajudando, né, contribuindo para essa resistência aprimorada aí. Outra coisa que eu também gostei bastante dele, apesar de honestamente não utilizar muito, é que ele possui o Always On Display e esse Always On Display ele é útil. Não é, por exemplo, o que acontece no Halo Watch R8, que é um smartwatch também mais completo do que esse daqui, mas que tem defeitos como o Always On Display, que ele acaba sendo bem fraquinho, quase que inutilizável, né? Fica muito fraco. Então ativei aqui o Always On Display. Olha lá, ele exibe o Always On Display, que tem um brilho bastante forte por sinal, né? E não tive nenhum problema em utilizá-lo durante o dia, nem à noite, porque ele é bem forte, ó. Ele acaba comprometendo um pouco a duração da bateria, mas pelo menos é um recurso útil. Não é que nem alguns smartwatches, como eu disse, né, como o Halo Watch R8, que tem um Always On Display quase que inútil, porque a tela fica quase apagada. E é isso, é uma coisa que eu gostei também. O Always On Display dele é legal. Outra coisa que eu também gostei desse smartwatch, né, que eu achei legal, é que ele possui uma série de watch faces aqui, né, mais ou menos 125 watch faces, que você pode escolher e personalizar a carinha do seu smartwatch. E o mais legal delas é que todas elas são gratuitas. Então você tem uma lista aqui bem grande de watch face, 125 aproximadamente, de tudo quanto é tipo. Tem mostrador analógico, tem mostrador digital. Alguns deles são animados, então tem mostradores aqui que tem animação. Esse aqui, ele tem esse desenho do menininho de skate, ele fica andando de skate, então ele é animado, é bem legal. Esse daqui também, ó, da abelhinha, ele fica com a abelhinha voando. Então, alguns mostradores aqui são animados, são bem legais. E todos eles são gratuitos, então você tem mais de 120 watch faces aqui gratuitas. Você pode escolher qualquer uma delas e aplicar no seu relógio aqui. Então achei isso bem legal. E tem uma tela ótima, né, como vocês podem perceber. É uma tela excelente, ela tem uma ótima definição aqui. Tem uma resolução muito boa para o tamanho que ela tem. Tem um ótimo brilho, né, o brilho dela é até exageradamente forte. Ó. Se você aumentar aqui, olha como que fica ela com brilho no máximo, cara. É muito forte. Isso aqui dá pra ver na luz do dia sem nenhuma dificuldade. Até na luz do dia, geralmente eu uso ela com brilho na metade. Já é suficiente para enxergar. Então ela tem um brilho muito bom, uma ótima definição de cores, uma ótima definição também de imagem, né? Aqui temos, em teoria, 460 dpi, que é muito para uma telinha dessa, né, de um reloginho dessa faixa de preço. Então você não vai ter problemas em fazer leitura das informações, elas são muito nítidas, né? É bem lisinho. O vidro tem um acabamento oleofóbico, então conforme respinga, cai água, a água escorrega, não acumula, não gruda. Tem um tratamento aqui impermeável, que é muito legal também. Você pega a chuva, molha o relógio inteiro, menos a tela, é até engraçado. Ela não tem bordas, na verdade ela tem, né? Só que a região das bordas dela seria aqui no bezel. Então, em vez de ter bordas, eles colocaram esse bezel aqui com um taquímetro. Foi uma solução inteligente para esconder as bordas dessa tela. E aí ela ficou assim, praticamente sem bordas. Então é uma tela muito boa. Eu acho que a tela é o ponto mais forte desse relógio aqui. Eu gostei demais dela e eu acredito que você também vai gostar. Continuando aqui nas coisas que eu gostei desse relógio, eu também gostei da sua pulseira, né? Como eu já elogiei ela desde o começo, é uma pulseira simples de silicone, que apesar de ser simples, ela mostrou ser bastante confortável e dá para encarar o dia inteiro com ela numa boa. Mas uma coisa que eu mais gostei ainda dela é que ela é muito fácil de substituir. Se você quiser pôr outra de 22mm, né, você pode colocar qualquer pulseira de 22mm com o mesmo encaixezinho aqui, e aí tem uma infinidade de opções, né? Tem pulseiras de couro, de metal, de tecido, outras de elastômero, tem magnética, tem de tudo quanto é tipo. E trocar, cara, é muito tranquilo, sabe?
Não é nem 10% do esforço para trocar, por exemplo, a pulseira da Mi Band 7 Pro. É bem mais fácil. Ó. Você vem aqui atrás, tem esse pininho. Você puxa aqui com a unha e já saiu. Não tem esforço nenhum. E a de cima aqui é a mesma coisa. Para encaixar, você vem aqui, coloca aqui ó, no buraquinho, dá uma fundadinha aqui no pino e dá o clique. Já está encaixada. É muito tranquilo, cara, não tem dificuldade alguma. Gostei muito disso, ela é bem fácil de substituir, fácil de trocar, fácil de tirar para lavar. Outra coisa que eu também adorei desse relógio, né, é que ele realiza chamadas telefônicas. E isso é um recurso bastante útil nesse relógio, porque é muito mais prático, né, gente? Você às vezes quer ligar para alguém, você vem aqui nesse relógio e define até 2 contatos de emergência. Então você tem 2 números de atalho aqui. E aí você vem aqui, dá 3 toquinhos, né? 3 toquezinhos e ele liga para o contato. Isso é muito mais prático, né, do que você ir lá pegar o celular, ter que desbloquear a tela, ter que ir lá nos contatos. Aí você vai nos contatos, você fica procurando lá o contato que você quer. Então é muito mais fácil, né? Você só vem aqui, dá 3 toquinhos e já liga. E dá para falar até que relativamente bem. Se você estiver num ambiente sem barulho, dá para conversar aqui numa boa com a pessoa, né? Você tem o microfone aqui, você fala pertinho e aí sai o som aqui. E é relativamente audível, dá para usar tranquilo. Não é dos melhores, mas dá para ouvir. Mas é muito prático. A qualquer momento você levanta o pulso, dá 3 toquinhos se precisar e liga para o teu contato preferido. Ou ainda, se quiser ligar para outra pessoa, você vem aqui, aí você vem no telefone e contatos. E aí você tem os contatos aqui. Você pode armazenar até 30. Então dá para criar uma listinha ali que tinha 2, dá para ter até 30. Escolhe um e ele liga também. Ou ainda, em último caso, você pode vir aqui no teclado e ligar para qualquer número. É muito bacana fazer isso sem ter que ficar pegando o celular todo momento. Então eu gostei muito. É uma das minhas funções preferidas que está presente nesse relógio aqui. Mas não é em qualquer modelo que está presente. Então isso é bem legal. Por fim, mas não menos importante, outra coisa que eu adorei nesse relógio, não é perfeita, mas é muito legal, gostei bastante, são as medições fitness dele, né? É um dos pontos fortes desse smartwatch aqui. Então ele tem medições bem úteis, né? Frequência cardíaca, oxigenação do sangue, monitoramento do sono, ciclo menstrual, outros medidores como medidor do nível de humor e nível de estresse. Todos são muito interessantes, gostei bastante, já testei algumas vezes, dormi umas 5 vezes com esse relógio e me deu resultados que ao longo do tempo eles foram ficando cada vez melhores, cada vez mais precisos, pelo menos deu essa impressão. Quando venho aqui no aplicativo no HelloFun, ele mostra aqui, né, todo o diário do sono aqui. Então quando eu toco aqui no cartãozinho de sono, eu consigo ver todos os registros de sono. E isso é bem legal, ele consegue perceber muito bem quando você está acordado e quando você está dormindo. É bem legal isso daí. Só com o parâmetro de frequência cardíaca e movimentação do braço, ele consegue perceber quando você está realmente dormindo, acordado ou só relaxando. Ele consegue detectar até uma siesta. Se você deitar na cama por aproximadamente 1 hora, aquele cochilinho da tarde, ele vai detectar isso também. Então isso é muito legal. Então achei bem legal. Aí ele mostra dados estatísticos, uma pontuação ali, que vai, se não me engano, 0 a 100. Olha lá, ele cria um relatório aqui da frequência cardíaca. Aí gera um gráfico com frequência cardíaca média, máxima, mínima. Ele também faz isso com a oxigenação do sangue. Então ele começa a monitorar a oxigenação do sangue durante o sono. Ele tem vários registros de monitoramento do sono. Então é bem legal, dá para ter esse monitoramento enquanto você estiver dormindo. É bem bacana, bem útil. O que não achei muito útil nele? Alguns outros monitoramentos, como por exemplo, ele tem esse monitoramento aqui que tenta estimar o seu nível de humor. Vários momentos que eu realizei essa medida, o resultado que ele deu não condizia com o que eu sentia no momento. Então parece que ele só chuta esses valores, sabe? Ele pega a frequência cardíaca, algum outro parâmetro, faz um cálculo ali no algoritmo dele e dá um resultado. Então é meio que um chute do que você está sentindo. E a mesma coisa é válida para a pressão. Lembrando que ele não mede pressão arterial, né? Ele mede a pressão, o nível de estresse da pessoa, no caso, que é uma pontuação também de 0 a 100, e ele pega como parâmetro também a frequência cardíaca, e aí ele te dá um resultado ali do seu nível de estresse, se está baixo, está alto, mas
nenhum momento ficou alto, sabe? Nenhum momento nem sequer ficou na metade. Então eu acho que ele chuta esses valores aqui. Claro, pode ser que tenha alguma interferência, né? Por exemplo, se a parte aqui estiver muito suja, molhada, ele não vai conseguir medir direitinho nunca. Mas é estranho, né? Em 2 semanas ele nunca acertar. Tanto o medidor de humor quanto o medidor de pressão, pelo menos no meu caso, em nenhum momento ele deu um valor que parecia ser confiável, sabe? Então eu achei isso meio esquisito. Mas, por outro lado, os outros medidores, frequência cardíaca, oxigenação do sangue, sono, funcionaram aparentemente até que muito bem. Eu tenho aqui um medidor de oximetria, né? Um oxímetro de dedo, aqueles bem parecidos que são utilizados numa clínica, e deu uma diferença de mais ou menos 1% da oxigenação do sangue e menos de 5 batimentos por minuto na frequência cardíaca. Então ele está com valores aqui que estão muito próximos desses aparelhos, o que acaba, pelo menos, dando a impressão de que eles são valores bem precisos. Então achei bem bacana o monitoramento de saúde dele, é bem legal mesmo. E essas foram as coisas que eu achei legais, né? Tentei ser o mais específico possível, né? Não só fiquei jogando listas e coisas. Foi tudo que eu percebi durante essas 2 semanas de uso intenso, todos os dias, praticamente o dia inteiro, né? Ele está desse jeito ainda, está funcionando normalmente, nenhum problema, a bateria ainda está durando bem. Não falei nada da bateria, né? É porque realmente eu não encontrei nenhum problema na bateria. Ela está funcionando bem, carrega rápido, né? Ele carrega os primeiros 40, 35% em poucos minutos ali, 15 minutos. Então isso é bem legal, para quem quiser uma carga rápida, ele tem um carregamento rápido aqui, que ele começa carregando muito rapidamente e depois ele vai terminando devagarinho. Bem parecido com o smartphone, né? Então é bem legal. Mas tem coisas aqui que eu gostaria de citar, que eu achei que não ficaram legais nele, que faltaram, que poderia ter, ou que não ficou legal mesmo. E vou começar dizendo elas para vocês. A primeira coisa que eu não gostei é que esse relógio ele não possui uma tela de 60 Hz. Até aí tudo bem, isso só significa que ele não vai ter animações em até 60 quadros por segundo. Porém, o que acontece? O desempenho que eu percebi aqui é que ele é um pouco afetado, dependendo do que você está fazendo. Quando você vê as notificações, a princípio ele armazena até 8 notificações aqui. São 8 e ele vai exibindo a mais recente e apagando a mais antiga. Se por acaso alguma notificação tiver um texto muito grande e você tiver que correr para ler, ele vai travar tudo a tela. Ele não consegue exibir de forma rápida, assim, fluida. Ele vai ficar todo travadão. Então ele tem inconsistências de desempenho. Por exemplo, se eu vier aqui acessar os aplicativos, nesse modo colmeia, ele até que funciona bem, né? Não tem nenhum problema. Mas se por acaso eu mudar esse modo, eu vier aqui e colocar um modo de lista, que é esse modo aqui, olha o que acontece. Ele fica lento, olha lá, olha a diferença. Ele fica travadão, não sei se vocês estão percebendo, não é nem um pouco fluido isso aqui, deve estar uns 10 FPS. Tanto é que eu nem uso esse modo por causa da lerdeza, ó. É bem lento, cara. Então ele tem essas inconsistências, né? Aí, ó, aqui já, por exemplo, o menu é rápido. Não dá pra entender. Então é isso, ele tem alguns probleminhas de desempenho aqui, infelizmente. Ter a tela de 60 Hz nem é tanto um problema. Acho que o maior problema é que ela nem sequer chega a 15 FPS. Em alguns momentos ela trava demais. Pra você, que só vai usar o básico, vai ver a hora, vai acessar a tela de esporte, iniciar um treino, ou abrir alguma coisinha aqui simples, por exemplo, uma calculadora, né? Ver as notificações, sobe aqui, vê a notificação, desce aqui, controla alguma coisa. Ele não vai incomodar. Mas a partir do momento que você começa a ver mais coisas, começa a ver mais notificações, com mais mensagens, muda o modo de lista aqui para algum outro modo que você ache mais legal, ele vai começar a travar. Então isso pode incomodar um pouco. Outra coisa que eu não gostei desse smartwatch, né, poderia ter essa opção, não sei por que tiraram, é que você não consegue personalizar a lista de widgets, né, a tela de favoritos ali. Então você desliza para cá, você tem a parte que mostra número de passos, calorias queimadas, atividades físicas detectadas, desliza de novo, frequência cardíaca, oxigenação, nível de pressão, monitoramento do sono e previsão do tempo. São todos cards úteis, né? Mas você não pode customizar. Então você não pode remover, não pode alterar, não pode incluir, não pode fazer nada. Você só pode olhar. Então eles são fixos, né? São telas favoritas pré-definidas, né? Então você não pode personalizar.
Aí é meio ruim, né? Uma pena. Às vezes você quer colocar, por exemplo, queria uma tela de calculadora aqui. Não pode, né? Você não pode personalizar. Então fica um pouco limitado nessa questão. Ele não possui outras opções de Always On Display. Então ele tem aquela tela de Always On Display, que mostra o relógio aqui, daquela que eu mostrei para vocês. E aquela, ela é a única opção de Always On Display. Não tem mais nenhum outro modelo. Não tem modelinho de ponteiro, nenhum outro estilo, não tem nenhum. Apesar dele ser super útil, ter um brilho forte, é só aquele que existe. Então se você quiser utilizar o Always On Display, só tem aquela opção. Então você não consegue colocar nenhuma outra opção além daquela. Então é outra questão também que torna o dispositivo um pouquinho mais limitado e menos personalizável, né? Outra coisa que eu também não gostei é que ele não possui calendário. Pode parecer besteira, né? Mas acaba sendo útil ter um calendário. O Solar Plus, por exemplo, ele tem um calendário, mas por algum motivo ele foi removido no Solar Pro. Então imagina a situação, você está com o smartwatch aqui e quer ver o calendário. Você quer ver, sei lá, quantos dias faltam para terminar o mês. Você poderia vir aqui, abrir um calendário e verificar. Ou você poderia ver, sei lá, que dia que é quarta-feira que vem. Aí você olha lá no calendário e tal. Você vai ficar pensando nisso, né? Então o calendário te dá algumas comodidades. Podia até não conseguir marcar nenhuma agenda, nem nada. Mas só o fato de ter um calendário já torna útil para você em algumas situações. E infelizmente não tem aqui. Então é um outro ponto negativo que eu não gostei. Não é grave, mas por alguma razão, né? Por alguma razão eles removeram, né? Não incluíram aqui. Colocaram no Solar Plus, mas não colocaram no Solar Pro. É meio esquisito. Mais uma coisa que eu sinto falta aqui, que não está presente nesse smartwatch, aí isso já é um pouco mais grave na minha opinião, é que ele não responde notificações. Então, se você recebe uma notificação aqui, você sobe aqui e toca nela. Você só consegue visualizar ou excluir. Não dá para fazer nada além disso. Não dá para responder, não dá para fazer nada. Não dá nem para pôr um emojizinho para mandar uma resposta. Não tem como responder notificações. É um problema, né? Porque às vezes você quer responder, você não quer tirar o celular não está por perto, mas o relógio está aqui no pulso. Se pudesse responder pelo menos com um emoji, né? Qualquer coisinha, alguém manda uma mensagem, só quer mandar um ok, ou tudo bem, até logo, você não consegue fazer isso aqui. Então, não ter resposta de notificações, não poder responder notificações, é uma ausência de algo muito útil, que infelizmente não está presente aqui. Aliás, não está presente em nenhum Solar, nenhum Halo Solar possui essa função. Fica a dica aí, né? Eles poderiam colocar essa função aí, mas eu duvido muito. Infelizmente não tem. Então fica aí a minha observação. Ele não responde notificações, mas é uma coisa que acaba fazendo falta no dia a dia, viu? Outra coisa que eu percebi também, gostaria de deixar, né? Não gostaria de deixar de comentar, é que a bateria dele, pelo menos no meu tipo de uso, acabou durando menos do que esperado, né? Segundo a própria Halo, ela diz que esse smartwatch ele é capaz de durar até 7 dias de uso típico, né? Eu acredito que seja um uso contínuo. Mas, no meu tipo de uso, que é utilizando ele todos os dias, monitorando o sono quase todos os dias, realizando ao menos uma atividade física, com ele monitorando, sempre olhando as notificações, eventualmente precisando do tempo, né? Usando as ferramentas que ele possui, ela nunca passou dos 5 dias. Então eu tive no máximo aqui 5 dias de uso de bateria. Aí, sem Always On Display, viu? Porque com o Always On Display ia gastar mais ainda. Ele não chegou a 7 dias, ele mal chegou a 6. Então, a bateria durou um pouco menos do que esperado. Mas calma, fica tranquilo. Eu acredito que para muita gente isso não vai ser um problema. Afinal de contas, é um relógio que você vai carregar umas 4, 5 vezes no mês, talvez. Então não é muita coisa, né? Não é igual um smartwatch que se carrega todos os dias, como o Galaxy Watch FE. Outra coisa que deixou a desejar também é que ele tem um sistema de configurações bastante simplificado, né? Apesar de ter o lado bom disso, como por exemplo, você não se perde nele porque não tem muita opção, então você consegue acessar as coisas relativamente fácil. Tem aqui opções de mostrador, de exibição, preferência de uso e sistema. E não tem mais nada. Aí tem algumas opçõezinhas mais simples aqui. Tem outras aqui de exibição, que controla brilho, tempo ativo. Algumas opções, né? Por exemplo, levantar para ativar o pulso. Tem algumas opções da central de controle você controla aqui, né? Modo de visão, preferências de uso, modo não perturbe, modo teatro, som da mídia. Então, são opções bem diretas que você tem aqui e todas elas são exibidas aqui de uma maneira bem simples, né? Falta muita opção aqui, por exemplo, não tem como você alterar a linguagem do sistema,
Não tem como você alterar a intensidade de vibração. Ele vibra de uma maneira e essa é a maneira que ele vai vibrar, não tem como aumentar ou diminuir. Sabe, eu falo isso porque o Solar Plus tem essas opções, cara. Então, por algum motivo, eles arrancaram essas coisas aqui, deixou o sistema do Solar Pro muito mais simples do que deveria. Então, por um lado é bom porque é fácil de acessar, você encontra tudo aqui de uma maneira relativamente fácil. Mas, por outro lado, é simples até demais. Então, poderia ter mais opções aqui que não existem. Então, fica aí o meu ponto negativo. Não é uma coisa tão grave, talvez não seja tão grave, mas também não é legal. Mais um detalhe que eu gostaria de deixar para vocês, né? Um detalhe importante, que eu não gostei, obviamente. É que acontece. Esse relógio, ele tem um problema muito sério. Quando você vem aqui e inicia um treino, vou até abrir um treino aqui, ó. Escolher caminhada ao ar livre. Quando você inicia um treino, a tela do smartwatch ela vira um HUD. Fica com essa tela aqui informando algumas informações de treino, né? Que nem distância, ritmo, frequência, horas, pode mostrar velocidade também. Aí você desce, tem mais informações e desce, tem mais informações. O que você consegue fazer quando ele está no modo treino? Você pode vir para cá, pausar, continuar ou terminar o treino. Ou ainda, você pode controlar a música do celular. Então dá para fazer o treino ali controlando a música do celular, com o foninho Bluetooth e tal. O que é legal. Mas, não sei se vocês perceberam, tem um problema sério aqui. Você não tem acesso à central de controle, a nada. Você não consegue nem sair dessa tela. Só apertar aqui o botão para sair, ele já pausa o treino. Então, o dispositivo ele fica amarrado a essa tela. Ele não sai dela. Isso é um problema sério, porque se você estiver no ambiente externo, com o brilho no mínimo, e bate um solzão, e começa a ficar muito claro onde você está, você não consegue fazer nada, você não consegue aumentar o brilho, então ele fica travadíssimo nessa tela aqui. Ele só faz isso quando está no modo treino, ele só exibe o treino. Então é complicado, né? Porque às vezes você quer fazer alguma outra coisa e ele não deixa. A única coisa que ele faz, que eu percebi, é exibir as notificações. Então se alguém manda mensagem e tal, se alguém liga, ele vai mostrar assim na tela uma notificação. Mas você não vai conseguir controlar nada, só vai ficar na telinha de treino. Então é um detalhe que eu gostaria de falar para vocês para não passar despercebido. Ele tem esse problema. Ele não consegue rodar o treino em background, né? Ele não roda no fundo. Ele fica só naquela tela. Você só consegue voltar para essa tela depois que você termina o treino. Quase terminando a lista de coisas que eu não gostei, né? De detalhes que eu não achei legal. Tem mais um. Esse é um detalhe simples, mas fica aí a informação. É que ele não converte a data para o nosso formato brasileiro, né? Então ele não exibe o dia e o mês, ó. Como vocês podem ver, ele exibe o mês e o dia. É o formato americano. Então ele tem a data invertida aqui. Mesmo que o sistema esteja totalmente em português, é um português traduzido, né, na verdade, ele não alterou o formato de data e hora. E para piorar, né, a tela de configurações nem sequer tem essa opção para alterar o formato de data e hora. Mais uma opção que está presente em outras smartwatches da marca, mas não está presente aqui. Não dá para entender essas inconsistências, cara. É muito doido. Penúltima coisa que eu também não gostei, né, prometo que já está acabando, é que ele tem um recurso que aparentava ser bastante legal, que é o bloqueio fora do pulso. Como que ele funciona? Quando você vem aqui em configurações, ele tem uma opção aqui, bloqueio fora do pulso. Quando você ativa essa opção, ele bloqueia a tela se estiver fora do pulso. E aí, para desbloquear, ele pede uma senha, que é um PIN, uma senha de 4 dígitos. Qual que é o problema? Ele em nenhum momento funcionou direito. Todas as vezes que eu ativei o bloqueio fora do pulso, ele bloqueava a tela mesmo no pulso. Não dá para utilizar o smartwatch com essa opção ativada, porque toda hora ela ficava bloqueando a tela e pedindo senha. Então imagina você com o relógio aqui no braço, mesmo parado, nem em movimento. E do nada ele bloqueava a tela e pedia senha. Ele bloqueia a tela e pede um PIN. Então é bem ruim, cara, esse bloqueio fora do pulso. Pelo menos comigo, em nenhum momento funcionou direito. Ele mais falhou do que funcionou. O lado bom dele é que ninguém consegue, por exemplo, ler as suas notificações, porque ele bloqueia a tela. Mas o lado ruim é que ele bloqueia o tempo todo. E por fim, a última coisa, mas não menos importante, que eu também não gostei muito desse relógio, é que algumas watch faces, acredite, algumas watch faces, elas travam o sistema. Sim, o relógio fica todo lento.
Então se eu por acaso colocar uma watch face aqui, que nem eu tinha falado, né? Daquelas que tem animação, se eu coloco uma watch face aqui, que tem animação de ponteiro mesmo, por exemplo, ele já trava, ele começa a travar. Isso só acontece com as watch faces que tem animação, seja ponteiro, seja algum objeto. As que tem imagem estática, como essa daqui que eu uso, não trava, ele funciona normalmente. Ó, acessa aqui o botão, abre os aplicativos, volta, desliga, olha lá, liga de novo, tá normal. Se eu vier aqui e colocar qualquer mostradorzinho que tem um ponteiro ou que tem uma animação, o que acontece? Ele começa a travar. Você aperta o botão para desligar, ele não desliga. Você começa a apertar o botão para acessar os apps, ele não acessa. Você tem que apertar 2, 3 vezes para ele finalmente acessar a tela de apps. Aí você vem aqui, altera o watch face e ele volta ao normal. Então, por algum motivo, essas watch faces do aplicativo, né, as watch faces do Halo Fan, elas são muito pesadas para ele quando tem alguma animação, seja de ponteiro se mexendo, ou seja qualquer outra animação criativa. Ele trava todo o sistema, cara. Você não consegue ficar ligando o relógio e acessando apps de forma rápida e responsiva, como vocês estão vendo agora aqui, né? Aperta, já acessa, ó. Imagina que fica desse jeito, ele trava tudo. Se você utilizar watch faces animadas, elas são lindas, só que elas vão travar o relógio, não vai funcionar muito rápido não. Além de, aparentemente, gastar um pouco mais de bateria. Então é isso, galera, esses foram os detalhes que eu percebi depois de 2 semanas de uso muito intenso com esse relógio, né? Todos os pontos que eles são positivos e outros que são negativos, né? Na minha opinião, é claro, né? Mas eu espero que elas ajudem você a decidir na escolha do próximo smartwatch. Se você tiver interesse em adquirir esse mesmo relógio, esse mesmo produto aqui que eu estou utilizando, eu vou deixar o link na descrição para vocês. E é isso, galera. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Afinal de contas, apesar de tudo isso, né, eu ainda acredito que seja um relógio bom, desde que ele esteja dentro da faixa de preço que ele é vendido ali, pouca coisa mais de R$200, né? Se você for um pouco além disso, R$50 talvez, R$100, aí já vai ter opções muito melhores que vão entregar uma funcionalidade mais completa e um desempenho provavelmente melhor também. Como é o caso, por exemplo, da Amazfit Band 7, que no final ela acaba sendo uma Smart Band, nem é um smartwatch, né? Mas mais completo do que esse daqui. Ela vai ter mais recursos do que esse, né? Esse aqui tem algumas funções que ela não tem, mas aquela no geral vai ter mais do que essa aqui. E o mesmo vale também, por exemplo, para a Samsung Galaxy Fit 3, que é uma Smart Band também, que no geral ela acaba sendo mais completa do que o Solar Pro. Mas é tudo uma questão de preço, né? Se o Solar Pro ele tiver com um preço muito alto, eu acredito que é acima de R$220, R$230, e eu acredito, na minha opinião, que não vale a pena. Já é melhor você investir um pouco mais, e é pouca coisa mesmo, às vezes R$50 a mais, você já pega uma smartwatch ou uma Smart Band muito melhor do que essa daqui. Ela tem recursos que nenhuma dessas tem, né? Como por exemplo, a possibilidade de realizar chamadas telefônicas, então você tem que ponderar isso daí também. Se essa função não for importante para você, então não pega essa opção. Procure uma Smart Band mais completa, mais consistente, né? Que funcione melhor. Agora, se você faz questão de ter um relógio que tenha esse visual, que tenha uma certa resistência, né? Certificação militar, que realize chamadas telefônicas e que o pouco das funções que ele tem, ela funciona bem e sejam úteis para você, não precisa de algo além disso, então sim, nessa situação a Solar Pro ela acaba sendo um bom produto, ainda é um produto interessante na minha opinião. Tá certo, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Desculpa pela demora aí, mas eu quis ser o mais específico possível para tentar ajudar da melhor forma possível a vocês, tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.